Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai estar começando a falar sobre o catecismo de doutrinas cristãs, ok? Talvez quando a gente fala catecismo, a gente pode até ficar um pouco em dúvida com relação a essa nomenclatura, né? Catecismo talvez não seja algo relacionado à nossa tradição cristã, talvez seja relacionado a outros grupos cristãos. O que a gente pode entender com relação a esse termo, né? Catecismo, na verdade quer dizer ensino, simplesmente, e ele tem, digamos assim, lastro, né, na nossa tradição evangélica protestante, desde do início ali da Reforma. Por exemplo, Martinho Lutero teve o seu catecismo menor, catecismo maior, na tradição de Westminster. Também tínhamos dois catecismos, né, o breve catecismo e o catecismo maior de Westminster. Então, nesse sentido, podemos dizer que não é necessário, né, que haja esse estranhamento, né? É que talvez muitos grupos evangélicos atualmente não tenham utilizado esse termo, certo? Mas podemos entender que esse termo pode ser utilizado por nós também, ok? E esse tipo de ensino foi utilizado aí no decorrer da história cristã, e normalmente o que a gente vê é que com relação ao seu conteúdo, sempre praticamente tinha ali o credo apostólico, os 10 mandamentos, o ensino dos meios de graça, principalmente no caso a ceia do Senhor e o batismo, e a oração do Pai Nosso. Então é nesse sentido que a gente vai estar abordando o catecismo de doutrinas cristãs, certo? E nesse vídeo a gente vai estar falando mais especificamente sobre o credo apostólico, ok? O credo apostólico ele não está presente, por exemplo, nos documentos de Westminster. Está somente num anexo, né, nenhum dos documentos. Então a gente vai estar utilizando outros documentos reformados para expor a doutrina do credo apostólico. Bem, então para a gente entender melhor o que seria um credo, né, a gente poderia entender aqui, ó, uma fórmula fixa que sumariza os artigos essenciais da religião cristã e que goza da assunção da autoridade eclesiástica. E mais especificamente a gente vai estar falando sobre o credo apostólico, mas existem outros credos chamados também ecumênicos, né? Como por exemplo o credo niceno, o credo atanasiano e o credo de Calcedônia. E a gente vê que o credo apostólico ele é o mais conhecido, né, na tradição cristã, ok? Ele foi desenvolvido no decorrer dali dos primeiros séculos, entre o século II ao VI, e pode ter aquela dúvida, né? Credo credo apostólico, dos apóstolos, será que foram os apóstolos que desenvolveram esse credo? E a gente pode entender que, apesar da nomenclatura, ele é um credo que foi desenvolvido no decorrer do tempo e não teria sido realizado pelos próprios apóstolos, ok? E nós vemos que o credo apostólico ele era utilizado para ensinar as doutrinas básicas cristãs para as pessoas que queriam se batizar. Ele também era utilizado no culto congregacional e também foi utilizado também como uma forma de combater falsos ensinos e heresias naquele período ali dos primeiros séculos da igreja, certo? E nesse documento o que a gente vê é a exposição, principalmente dos ensinos sobre a encarnação de Cristo e a doutrina da Trindade. Bem, então adentrando aqui o credo apostólico, né, vamos primeiro ler o texto, né, do credo apostólico. Ele diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, no dia há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, como nós estávamos falando antes, né, no símbolo de Westminster você não vê um catecismo desenvolvido abordando sobre o credo apostólico, certo? Então a gente vai estar utilizando
outros catecismos do decorrer da história cristã, e que vai nos ajudar aqui a entender melhor o credo apostólico. Então, a primeira pergunta seria como se divide esse credo, né? Então, o Catecismo de Heidelberg diz assim, em 3 partes. A primeira trata de Deus Pai e da nossa criação, a segunda de Deus Filho e da nossa salvação, a terceira parte de Deus Espírito Santo e da nossa santificação. Próxima pergunta diz, por que são citadas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que há um só Deus? O Catecismo de Heidelberg também diz, porque Deus se revelou em sua palavra de tal maneira que estas 3 pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Adentrando agora na primeira parte do credo, nós temos a pergunta que diz assim, em que você crê quando diz, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? O Catecismo de Heidelberg diz assim, creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou, do nada, o céu, a terra e tudo que neles há, e ainda o sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Ele é também meu Deus e meu Pai, por causa de seu Filho Cristo. Nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para o meu corpo e minha alma, e que ele transformará em bem todo o mal que me enviar, nesta vida conturbada. Tudo isto ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como Pai fiel. A próxima pergunta seria, o que é a providência de Deus? O Catecismo de Heidelberg diz assim, é a força todo-poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Próxima questão seria, para que serve saber da criação e da providência de Deus? O Catecismo de Heidelberg diz assim, para que tenhamos paciência em toda a adversidade e mostremos gratidão em toda a prosperidade e para que, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos pode separar do amor dele, porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele não podem agir nem se mover. Agora, chegando aqui na segunda parte do credo, né, da nossa salvação, é aquela pergunta, né, qual o significado da parte do credo que diz? Aí, o texto fala sobre a segunda parte do credo. E aí a gente utiliza o Catecismo Menor de Martinho Lutero. Ele diz assim, creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, nascido do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, que me remiu a mim, homem perdido e condenado, que me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou da morte, vive e reina eternamente. Isto é certissimamente verdade. Agora, na terceira parte, né, que trata sobre a santificação, temos a pergunta, qual o significado da parte do credo que diz, no caso, a terceira parte, né? Seria, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Né? E Martinho Lutero diz assim, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vi a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim como chama, congrega, ilumina, santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na fé verdadeira e única. Nesta cristandade,
perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e em Cristo me dará a mim e a todos os crentes a vida eterna. Isto é certissimamente verdade. Bem, então, nesse primeiro vídeo, essa primeira parte, a gente abordou sobre o credo apostólico. Nos próximos a gente vai estar falando sobre os 10 mandamentos, os meios de graça, batismo, ceia e o Pai Nosso, ok? Então, até a próxima. Deus nos abençoe nos estudos da Palavra do Senhor e tudo de bom. Tchau.